Para fechar o nosso módulo de ações, vamos fazer então também, igual fizemos lá com os fundos imobiliários, né? E fazer uma aula mais prática aqui, que é uma parte mais divertida. Como analisar ações e principalmente como analisar os múltiplos, né? Na aula passada eu expliquei um pouco do valor invest, né? De encontrar ações baratas para a gente investir, mas eu falei muito da subjetividade, né? Da dificuldade que a gente tem em precificar de maneira exata, né? Prever cenários econômicos. Exemplo, a pandemia aí do coronavírus foi um bom impacto de algo que era considerado um cisne negro, né? Assim, é imprevisível. Como é que você vai prever uma pandemia num formato de precificação, tá? Então, para gente que é, vamos dizer assim, um réis mortal e não tem acesso a ferramentas, softwares, projeções e tal, e só quer encontrar bons investimentos, o jeito mais simples é usar um modelo de múltiplos, né? Que basicamente vai ser uma análise de indicadores dessas empresas, obviamente partindo do princípio que você conhece a empresa, conhece o segmento, também tem sua visão econômica de crescimento para cada segmento, né, os cenários que podem impactar positiva e negativamente cada setor, e também um pouquinho das análises dos relatórios, né, ler o que a gestão está compartilhando com seus cotistas e tudo mais, tá? Mas, além disso, você pode fortalecer uma decisão, né, com base nos indicadores. A gente tem aí 4 grupos de indicadores. Preço, que é basicamente o que a gente falou na aula passada, que é identificar boas empresas, mas com preços atrativos, justos, né, interessantes para a gente investir. Endividamento, afinal de contas, esse é um risco importante para uma empresa, né, então, eventualmente, uma crise, alguma coisa assim, se essa empresa está muito alavancada, pode ser um problema. Eficiência operacional e a rentabilidade, né, afinal, quando a gente investe, a gente espera um retorno desse investimento. É interessante que esse dinheiro esteja nas mãos de empresas que saibam gerar mais recursos, tá? E, claro, juntando isso com a análise qualitativa, eu dividi essa aula em 2 partes, né? Na primeira eu vou explicar toda a teoria desses indicadores, né? Como que a gente pode olhar cada um deles. E aí eu vou olhar para um exemplo prático de locadora, né? Então a gente vê que é um segmento que está crescendo muito a locação de veículos, né? As pessoas têm feito cálculos e percebendo que comprar um carro nem sempre é vantajoso, né? Você tem uma série de custos ali que muitas vezes não se compensam, tem questões de financiamento, taxa de juros e tal. E é um segmento, então, que numa análise macroeconômica tende a crescer cada vez mais, né? As pessoas estão alocando mais carro, estão alocando mais veículos, ao invés de trabalhar com a compra do seu, né? E já existe até uma ideia de que isso é mais um passivo do que propriamente um ativo, pelo menos para a classe média, de maneira geral, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho para esse segmento. E depois eu vou trazer de maneira bem resumida, até para ela não ficar muito técnica e chata, uma análise prática aí do segmento de energia, que é um segmento bem defensivo e a galera, principalmente iniciante, costuma gostar bastante, tá? Vamos então começar com os indicadores de preço, que é uma forma de a gente fazer um comparativo de resultados das empresas e o que elas estão sendo precificadas no mercado. E aí a gente pode também começar a fazer um valuation de maneira um pouco mais simplificada, né? Primeiro indicador que o pessoal olha muito é o preço sobre lucro, que nada mais é do que a divisão do preço pelo lucro que a empresa gerou no último resultado, tá? Aqui eu já faço um adendo. Esse lucro, ele é um resultado pontual, né? Então ele pode ter um resultado não recorrente, enfim, pode ter uma série de fatores que podem influenciá-lo, positivo ou negativamente. Então olhar só para isso é muito perigoso, tá? Não, esse é um dos indicadores. O ideal é também você acompanhar a evolução do múltiplo histórico, né? Qual que é a média ali que essa empresa negocia, tá? Porque, como eu falei, às vezes o resultado é negativo, por exemplo, já não dá para a gente fazer esse tipo de métrica, né? Como é que você vai fazer preço sobre um lucro se o lucro não existe, certo? Então, empresas que estão em crescimento, ela vai ter essa restrição. E aí, sempre olhar para o qualitativo, né? Como que esse lucro foi gerado, se tem resultado não recorrente e tudo mais. Tá? O cálculo é bem simples, você vai dividir o preço da ação pelo lucro que ela gerou no último trimestre. E reforço, é legal sempre olhar o histórico, né? Então, ver se nos outros trimestres aquele preço sobre lucro estava em linha com a empresa, se está aumentando, se está diminuindo. Mas, em geral, quanto menor, melhor, porque representa que menos tempo será necessário para você recuperar aquele investimento em função do que a empresa gera de lucro, tá? E aí, outro ponto importante é sempre comparar o mesmo segmento, tá? Não adianta você pegar uma locadora, como eu falei, e comparar com varejo, ou pegar uma empresa industrial e comparar com uma empresa de saúde. São segmentos diferentes, né? A gente tem que sempre comparar nessas análises de múltiplos entre pares, né? Entre empresas similares. Beleza? Segundo indicador é o preço sobre o valor patrimonial que aquela empresa tem, né? Que é muito parecido, é só uma forma diferente de você fazer esse mesmo cálculo,
ele vai dar um percentual, né? E vai nos permitir ver se a empresa é negociada com ágio, ou seja, com um prêmio, ou seja, acima do seu valor patrimonial, ou com desconto, que é justamente o contrário, né? Um deságio, ou seja, um valor abaixo do valor patrimonial. Significa que o mercado está negativo com a empresa, né? Aí você tem a divisão do preço da ação sobre o valor patrimonial, e ela é mais ou menos simples de você fazer essa análise, né? Se for maior que 1, esse resultado significa que está pagando mais de 100% do valor patrimonial. Logo, a ação, em tese, está cara. E o contrário também é verdadeiro, né? Abaixo de 1, ela estaria barata. Mas aí, de novo, entra a análise qualitativa, né? Será que ela está cara mesmo? Ou será que o mercado está otimista com aquela empresa porque realmente o cenário faz todo sentido, né? Então, ela está pagando um prêmio ali naquelas ações. Então, isso é uma coisa para a gente sempre ficar de olho, tá? O terceiro é o EV sobre o EBIT, que, para ser bem honesto com vocês, é uma métrica que eu gosto mais, né? Ou até de preço sobre EBIT, que é o P sobre EBIT. O que é o EBIT? O EBIT em inglês é Earnings Before, né? Ganhos antes de impostos e taxas. Então, basicamente você está olhando para o resultado operacional da empresa, o que ela gerou de caixa. Também tem o EBITDA que pode ser usado aqui, que também vai incluir, vai excluir do resultado depreciação e amortização, né, de equipamentos e tudo mais. Por que isso é tão interessante a gente olhar em relação ao lucro, por exemplo? Vamos supor que essa empresa entrou com uma ação judicial contra o governo que seja, e ganhou essa ação judicial e recebeu aí uma grana no resultado de um trimestre, tá? Esse resultado, ele não é recorrente e ele não tem nada a ver com o que a empresa faz, né? Ele é um resultado absolutamente financeiro e fora da atividade fim dessa companhia. Então, quando a gente olha lucro, esse número vai estar lá, né? Então, ele vai distorcer, vai parecer que a empresa foi muito bem e nem sempre, né? Às vezes é realmente algo fora da curva, né? Quando a gente olha para o EBIT, basicamente é o lucro operacional da empresa, ou seja, quanto ela ganhou realmente com a atividade que ela exerce, né? E isso vale também para o cenário inverso. Às vezes a empresa tomou um processo, exemplo, a Vale teve aquela situação terrível em Brumadinho, e certamente teve vários custos e taxas que ela teve que pagar aí como multa, por questão da barragem, por não fazer os procedimentos adequados. E pode ser que o resultado de lucro seja negativo, mas não necessariamente significa que a empresa não gerou nada, né, de caixa com o trabalho dela nesse período. Então, o EBIT e o EBITDA permitem a gente fazer essa análise e, para mim, faz muito mais sentido você olhar quanto a empresa gera, porque aquele resultado financeiro não vai se repetir e, no longo prazo, o que vai valer é realmente o que ela entrega de resultado, tá? Então, isso, para mim, é muito mais interessante a gente olhar do que o preço sobre o lucro, embora você possa olhar os dois, até seja interessante olhar os dois. Beleza? O EV, que é o Enterprise Value da empresa, ou seja, o valor de mercado dessa empresa, é basicamente uma multiplicação do preço da ação sobre o total de ações, ou seja, qual que é o valor que está ali emitido ao mercado, e também a soma da dívida líquida, né, que é o valor da dívida descontando caixa, que teoricamente é valores que ela já poderia quitar hoje. Né? Então, basicamente, é o quanto a empresa vale mais o que ela tem de dívida para pagar com os terceiros. E você dividindo isso pelo EBIT, você descobre quantos meses daquela geração de caixa, né, de quantos meses de resultado daquela empresa são necessários para você para você comprar a empresa, né, para você compensar o valor da empresa. Né? Então, quanto que a atividade dela mesmo faz com que haja uma demora ou coisa do tipo. Tá? E aí, mesma ideia do preço sobre lucro, quanto menor, melhor, né? Que significa que mais rapidamente, só com o resultado operacional, essa empresa paga todo o valor que ela vale. Beleza? Então, como eu falei aqui, eu vou trazer novamente um comparativo lá do Status Invest, o link está aqui embaixo no slide, caso você queira abrir também e ver todos os indicadores. Mas eu trouxe aqui uma análise do segmento de locadoras, né? Então, eu peguei as 3 maiores locadoras do Brasil, Movida, Unidas, que é a Locamérica, né? E a Localiza. E a ideia aqui é a gente bater um pouco o olho e falar um pouquinho sobre esses indicadores, né? Porque eu estou olhando agora para o mesmo segmento, então faz sentido eu comparar. Como eu falei, o cenário é positivo para o setor, né, para o segmento de locação. A gente tem uma perspectiva bacana de crescimento para essas empresas e elas estão no mesmo segmento. Mas eu não preciso investir nas 3, eu posso escolher a melhor. E aí, a partir dessa análise qualitativa, que eu vou para os múltiplos. Né? Agora a gente vai usar os múltiplos para tentar encontrar, né, a melhor oportunidade de investimento. E aí, o primeiro indicador que a gente pode olhar é o preço sobre lucro, né? E vocês vão ver que a Movida, ela, pelo menos pelo lucro desse trimestre,
ela tem um indicador muito mais favorável, né? O que quer dizer que, em tese, ela está mais barata, ela está mais descontada do que os seus pares, né? Então, de novo, na teoria, ela é um investimento mais atrativo do ponto de vista do valor invest, né? Ela está com uma assimetria de preço que ela está entregando de resultado maior e mais positivo para a gente enquanto investidor do que Unidas e Localiza, né? Porque como eu expliquei para vocês, esse indicador de 13,29 aqui significa que demoraria mais ou menos 13 anos e um pouquinho para a Movida pagar com os seus lucros o valor dela como empresa, né? Já a Unidas e a Localiza demorariam muito mais, né? Mais do que o dobro de tempo. Né? Outro valor que a gente pode olhar e reforça isso é o preço sobre o valor patrimonial, né? Por mais que as três empresas estejam com um prêmio bem alto aí embutido, ou seja, o mercado está otimista em relação a elas, esse otimismo é menor na Movida do que na Unidas e na Localiza da mesma forma, tá? E quando a gente olha para aquele último múltiplo que eu falei para vocês que é mais interessante, tanto o EV como o EBITDA, como o EV e EBIT e o preço sobre a geração de caixa, né? Porque aí a gente exclui qualquer fator não recorrente que possa influenciar esse resultado da Movida, vocês vão ver que ela também, no momento que esse print foi tirado, foi lá em março de 2021, se eu não me engano, né, essa empresa ela vai estar com um número menor do que os seus concorrentes. Né? Então, do ponto de vista de preço, a gente pode concluir que o mercado está mais resistente à Movida do que otimista com Unidas e Localiza. Né? Então, isso significa que, exclusivamente pensando no qual que é o melhor negócio, qual que está mais barato, a gente pode concluir aí, por esse resultado mais recente, de que a Movida está descontada em relação aos seus pares, né? Ela está mais atrativa para a gente investir em relação a Unidas e Localiza, considerando que elas pertencem ao mesmo universo, ao mesmo segmento, estão expostas aí a mais ou menos as mesmas situações, né? Digo mais ou menos que, por exemplo, a Unidas também tem bastante força aí em alocação de frotas, né, de caminhão e tudo mais, e as outras duas não são tão fortes nesse segmento. Mas a Unidas também trabalha com locação de veículos, então a gente pode fazer esse tipo de comparativo. Vamos passar então para os indicadores de endividamento. Isso aqui é muito importante, porque como eu falei lá na introdução, por vezes a gente vai ter uma situação de que a empresa tem um cenário positivo e otimista e tudo mais, porém, né, numa eventual crise ou num aumento de juros que o governo precisa fazer, se ela está muito endividada, isso pode ser um problema, tá? Então, o primeiro fator que a gente pode olhar é a dívida líquida dividida pelo patrimônio dessa empresa, né? Ou seja, quantas vezes o valor que ela está endividada representa do próprio patrimônio dela, né? E aí, quanto menor, melhor, porque significa que há um endividamento baixo dessa empresa, tá? Então, como eu falei, quanto maior a dívida, maior vai ser o risco, já que muitas dessas dívidas são atreladas aos juros, né? Então, ao CDI ou à taxa Selic. E aí, se o governo precisa aumentar a taxa de juros para controlar a inflação ou coisa do tipo, como a gente aprendeu ao longo do curso, isso também aumenta automaticamente o endividamento das empresas, né? Então, quanto menos endividadas elas tiverem, menor vai ser o risco aí desse tipo de ação. Outro indicador que vocês podem olhar também nesse sentido é o liquidez corrente, que vai comparar ativo circulante com passivo circulante. Para você que não entende de contabilidade, o ativo são todos os bens e direitos da empresa. Então, caixa, valores a receber, imobilizado, né, ativos, imóveis, enfim, tudo que a empresa tem, ou que é dela, ou que ela tem direito a receber, como é o caso das vendas a prazo e tudo mais, entra aí no ativo circulante. O circulante representa que ele é válido por menos de 365 dias, né? Ou seja, são ativos que valem até um ano, né? O passivo não circulante ou ativo não circulante são aqueles ativos e passivos acima de um ano, né? Então, que tem aí um vencimento para cima de um ano. E o passivo é a mesma coisa, só que do ponto de vista de endividamento, né? O capital de terceiros. Então, tudo que é dívida, né? Empréstimo, financiamento, valores que têm que ser pagos para fornecedores, eles entram no passivo. E se essa dívida for vencer em até um ano, ela entra no passivo circulante. Se for acima de um ano, seria um não circulante. Então, o que essa liquidez corrente indica para a gente? Qual que é a capacidade hoje que a empresa tem de pagar essas dívidas de curto prazo, né? Então, no próximo ano, ela está muito endividada ou não, né? E aí, qual que é a ideia aqui? Que quanto maior esse indicador, melhor. Que quer dizer que o ativo de curto prazo, então caixa, disponibilidade, valor que ela tem ali líquido para trabalhar, né?
ela consegue pagar todas as suas dívidas se esse indicador for maior ou igual a 1, né? O ideal é que seja maior que 1,5 para a gente ter uma margem de segurança, mas se esse valor estiver muito, muito alto, 3, 4, 5, talvez não seja interessante, porque significa, em tese, que há muito dinheiro, entre aspas, parado, né, para garantir essa segurança. Então, assim, se a empresa é boa e ela tem capacidade de investir esse capital, talvez fosse muito mais interessante ela usar uma parte dele para fazer alguma coisa de rentabilização desse valor, desse dinheiro, do que deixar ele parado como segurança, né? Agora, isso também não precisa ser feito num nível que deixe esse indicador muito baixo, a ponto dela correr riscos, né? Então, por isso que eu falei, como tem essa questão da oscilação de taxa de juros e tal, mais ou menos ali a partir de 1,5 já é muito seguro, bem tranquilo para a gente trabalhar. Beleza? Vamos olhar então alguns indicadores de endividamento aqui, né? Quando a gente olha para as empresas, né? Então, dívida líquida sobre patrimônio líquido, vocês vão ver que está muito similar, né? As três empresas aí têm um indicador próximo a 1,5, né? É um número bem tranquilo, tá, para o segmento, porque, querendo ou não, são empresas que estão crescendo, né? Estão evoluindo aí sua base de usuários, suas receitas, seus lucros, e esses valores aí, eles exigem algum tipo de investimento que vai acabar trazendo endividamento, né? Então, entre 1 e 1,5 para esse segmento, eu acho bem tranquilo, né? A Localiza, ela é um pouco melhor no quesito, mas também nada muito, muito chamativo. E quando a gente olha lá para a liquidez, aí sim a gente já tem uma vantagem para a Localiza e para a Unidas em relação à Movida, né? A Movida, ela está mais endividada no curto prazo do que as suas concorrentes, né? E esse pode ser um dos fatores pelos quais o mercado também acaba precificando ela um pouquinho mais descontada, né? O mercado talvez entenda que Movida tem um pouco mais de risco em relação aos seus concorrentes, né? E aí, esse é um dos fatores, obviamente não o único, mas é um tipo de análise que você pode começar a fazer, tá? Passando para os indicadores de eficiência, a gente está falando basicamente das margens, né? Ou seja, quanto que a empresa consegue ficar com o valor que ela gera. Eu gosto basicamente de duas. A primeira é a margem líquida, que vai cruzar o lucro líquido sobre a receita líquida. Ou seja, né, quanto que do que ela vende realmente é lucro para essa empresa, né? Quanto que fica para ela. E a gente tem também a margem EBIT, vocês já sabem agora o que é o EBIT, que é a geração de caixa operacional. E a margem EBIT nada mais é do que de todas essas vendas, quanto que sobra para a empresa, descontando aí os custos operacionais, né? Então, quanto maior, melhor essa margem, significa que a empresa é mais eficiente, tá? E aí, a gente tem novamente o comparativo. E aqui vocês vão ver que as empresas são muito, muito parecidas, né? Tanto, aí tem mais margens, né? Tem a margem bruta, a margem EBITDA, mas falando dessas duas que eu sinalizei, as três empresas estão aí entre 20% e 23% na margem EBIT, e na margem líquida a gente tem aí uma faixa de 10 a 15 que é bacana, né? Assim, as rentabilidades para o segmento tão próximos, né? A gente não pode comparar com outros segmentos, mas nenhuma delas se destaca tanto em relação às demais, né? Uma coisa também para ficar de olho é pegar essas margens, elas vão caindo, né? Então a margem bruta é sobre a receita bruta, a margem líquida sobre a receita líquida e a margem EBIT sobre o resultado do EBIT, que é o resultado operacional, né? Da atividade dela em si. Dentro de um demonstrativo de resultados, eles vão descendo, né? Então a margem bruta fica lá em cima, tem desconto de operação e tal, vai virar o EBIT. Depois você põe ali os pagamentos de taxa, imposto e tudo mais, vira o resultado líquido dessa empresa. Então é natural que esse resultado vá caindo, né? O que a gente tem que ficar de olho é se às vezes não tem alguma discrepância muito grande. Então, por exemplo, uma empresa é muito melhor na margem bruta, mas quando chega lá na margem EBIT, ela se iguala às demais. Isso quer dizer que ela não tem sido eficiente do ponto de vista operacional, né? Ou seja, as outras empresas, mesmo que ela tenha uma margem inicial lá menor, desculpa, operacionalmente elas são melhores, então elas conseguem perder menos dinheiro para fazer a atividade delas girar, acontecer, em relação aos concorrentes. Não é o caso aqui, né? Vocês vão ver que elas estão muito similares. A gente tem, por exemplo, a Unidas um pouquinho abaixo na margem bruta, mas ela também está um pouquinho abaixo nas outras duas margens. Então, elas têm esse nível um pouquinho parecido, tá? E, por fim, a gente tem os indicadores de rentabilidade, que são bem importantes aí, pensando no crescimento do nosso capital. O primeiro deles, vocês já viram nos fundos imobiliários, não tem muito segredo, é o retorno percentual aí, retorno financeiro, que os dividendos pagos pelas empresas, lembrando que no mercado de ações as empresas também distribuem seus lucros com os seus cotistas, com seus acionistas. E aí, sempre legal fazer aquela comparação da estratégia, né? Porque empresas de crescimento, que é o caso do que a gente está vendo aqui das locadoras,
elas não devem pagar muito dividendo, né? Porque elas precisam reinvestir no próprio negócio para poder crescer. Por outro lado, empresas consolidadas, como Itaú, Banco do Brasil, BB Seguridade, elétricas, né, como Engie, enfim, elas já têm mais capacidade de previsibilidade de geração de lucro, focam menos em crescimento, e, consequentemente, elas distribuem mais dividendos. Mas aqui é mais uma noção para a gente poder ver se essa sua estratégia é de geração passiva, é legal olhar para dividend yield, dividend yield. Se você tem uma estratégia mais de crescimento, talvez não faça tanto sentido olhar para esse indicador, tá? E o ideal também é que no longo prazo esse indicador vença taxa Selic e CDI, porque são investimentos mais conservadores, vamos dizer assim, né, de renda fixa, e que permitiriam talvez um lucro maior do que se arriscar contar com o estado de empresas. Então o ideal é que eles batam isso no longo prazo, mas lembrando que quando você investe na ação de uma empresa que pague bons dividendos, elas também podem se valorizar, né? Então você tem que considerar nesse tipo de comparativo também a variação ali do próprio preço da ação, tá? E o outro indicador muito importante aí é o ROI, que é o Return on Equity, ou então o retorno do patrimônio da empresa, né? Basicamente vai conseguir apresentar para a gente a capacidade da gestão de rentabilizar o patrimônio do seu acionista, né? Então, quanto maior, melhor, significa que elas geram mais dinheiro. Então, a divisão aí é o lucro líquido, ou seja, quanto que a empresa gerou de lucro mesmo, descontando todos os seus custos e despesas financeiras, sobre o patrimônio que ela possui inicialmente, né? Então, como que ela está crescendo, né? Eu considero que acima de 10% já é um bom resultado, mas a gente tem sempre que olhar aí para os indicadores de cada segmento, né? As margens e os lucros, eles são bem diferentes de um setor para outro. E tomar um cuidado especial aí, que às vezes a empresa até cresceu aí o lucro líquido e tal, mas ela também se endividou muito, né? Pegou muita dívida, muito financiamento, muito empréstimo. E dívida pode sim elevar ROI, né? Então sempre ficar de olho aí se também não rolou um aumento do endividamento da empresa nos outros indicadores, para não ter uma análise superficial. E aqui, para a gente também olhar alguns indicadores de rentabilidade, né? Em relação a dividendo, como eu falei, a gente tem a Movida melhor e junto com a Unidas do que a Localiza, mas são empresas de crescimento, então não deveria, pelo menos, ser foco do seu acionista olhar apenas para a distribuição de lucros, né? Ele tem que olhar para o crescimento das empresas. E a gente vê aí que Movida e Localizas têm sido mais interessantes no investimento, né? Elas têm gerado aí lucros mais interessantes do que a Unidas nesse sentido do ROI. E também tem outros indicadores aí, o ROAC e o ROIC, que vocês também podem depois se aprofundar aí e dar uma olhada, que é uma outra forma de avaliar, né, a rentabilidade dessas empresas. Bom, vamos fazer agora então um exemplo prático aí de comparativo. A gente já fez várias, né, com a Localiza aí, com a Movida e a Unidas, mas a ideia é trazer mais um outro segmento agora de energia, que é um segmento mais defensivo, menos focado em crescimento. Eu trouxe aqui 5 empresas e a gente vai fazer juntos uma análisezinha de cada um desses indicadores que eu passei, né? Não vai ser uma olhada sobre todos, também não vai ser nada muito específico, é só para vocês começarem a entender como que isso é bem mais fácil da gente fazer do que precificar o valuation das empresas, né? O comparativo aqui também não é o ideal, tá? Apesar de todas essas empresas serem do segmento de energia elétrica, nesse setor a gente, como eu já expliquei para vocês, tem 3 níveis, né? Você tem as geradoras de energia, você tem as distribuidoras e as transmissoras, né? Aliás, as transmissoras vêm antes das distribuidoras na cadeia. Então, por exemplo, a Taesa, ela é uma empresa 100% distribuidora, né? Então, ela pega a energia das geradoras e leva lá... Desculpa, ela é 100% uma empresa transmissora. Ela pega a energia das geradoras e leva para as distribuidoras, que, por sua vez, vão distribuir aí para as casas das pessoas, como eu, como você e qualquer outra pessoa, tá? Já a Energias do Brasil, por exemplo, ela trabalha nas 3 pontes, né? Tanto como geradora, como transmissora e como distribuidora. Então, não é um cenário tão correto assim da gente olhar, mas é mais para vocês entenderem, tá? Bom, começando pelo preço sobre lucro, e lembrando que eu peguei esses números aí lá em março, né, mais ou menos, que foi quando eu gravei essa tela para vocês inicialmente, a gente vai ver que, em tese, a Taesa era a empresa mais descontada do setor, né? Ou seja, ela gerou um lucro bem mais interessante do que o preço da sua ação indicava naquele momento,
enquanto que a gente tem aí a Alupar e a Indy como mais caras, né, com um número mais caro. De novo, é sempre legal pegar o histórico, né, ver se elas são negociadas nesses patamares sempre, se não for um resultado não recorrente, para não tomar uma decisão incorreta. Para evitar isso, a gente pode olhar aí para o EV sobre o EBIT, e aí a gente vai ver já que a Alupar, que aqui parecia cara, já não está tão cara, ela está na verdade em linha, e a Taesa, que também parecia barata, também está meio que em linha aí, na sua geração de caixa com o valor que ela tem de mercado, né? Quem distou um pouquinho aí é a Indy, ou seja, talvez ela realmente estivesse com um otimismo aí no seu preço, e isso significa que ela está um pouco cara nesse momento que eu analisei, tá? Já passando para os dividendos, a gente colocando eles lado a lado, e aqui vale uma observação importante, que esse número é anual e pega basicamente 2020, né? Boa parte de 2020. Como eu expliquei para vocês, a gente teve a pandemia aí que impactou muito a distribuição de dividendos, né? As empresas foram mais conservadoras, mas a gente teve aí uma taxa Selic entre 2% e 3% de média aí nesse período, né? E boas partes das empresas não cumpriu nem o pagamento dessa Selic, né? Exceção feita a Taesa e a Engie, né? Que conseguiram aí superar esse valor. As demais ficaram abaixo, mas cabe essa ressalva aí. São empresas boas pagadoras de dividendos, mas ficaram aí num período um pouco mais desafiador, vamos dizer assim, que impactou essa distribuição. Já olhando para as margens operacionais, a gente tem novamente a Taesa se destacando bem, com margens bem fortes, bem agressivas, excelente resultado da empresa, que por sinal é muito bem gerida, inclusive, né? E as outras empresas, elas têm aí uma distribuição, as margens não são horrorosas, né? Mas elas estão abaixo aí, bem abaixo do que a Taesa conseguiu entregar para o seu acionista. Isso já coloca ela em destaque novamente, e o destaque negativo aí é Energias do Brasil, né? Uma coisa que, como eu mencionei para vocês, que é sempre bom dar uma olhada, é a diferença de uma margem para outra, né? Então a gente vê que na Alupar houve entre a margem EBIT e a margem líquida uma bela queda, né? Aí daria que dar uma investigada no resultado financeiro da empresa. O que rolou? Provavelmente aí teve algum resultado, alguma despesa financeira que não foi tão interessante, não foi tão bem trabalhada, que pode ter impactado aí a margem líquida tão abaixo da margem EBIT, que era bem parecida com a da Engie, por exemplo. Mas a Engie conseguiu reter 22, quase 23% aí do seu lucro, da receita que ela vendeu, né? Como lucro líquido, enquanto que a Alupar fez metade disso, né? Apenas 11,73. Ou seja, a cada 100 reais que a Alupar vendeu, ela ficou mesmo com lucro apenas com 11,73, que em alguns segmentos pode ser até um resultado bom, né? Mas a gente está vendo aí no segmento de energia é um pouquinho abaixo dos seus concorrentes que eu coloquei aqui, tá? Falando em termos de ROI, né, capacidade de rentabilizar o dinheiro do acionista, a gente vai ver que todas as empresas têm pelo menos 10%, que é super positivo, né? Mas o destaque fica para as três da direita, né? Engie, Equatorial e Taesa tiveram números bem expressivos aí de rentabilidade, né? Ou seja, para cada 100 reais investidos nas empresas, eles retornaram praticamente 30 com as suas operações, então isso é bem positivo, bem legal. E o número de energias do Brasil e Alupar não é ruim não, viu? Esse ROI de 10, 15% é bom também, bem interessante, mas abaixo dessas concorrentes, tá? Novamente, vale a pena sempre olhar o histórico, né? Não olhar um mês só. E aí, para fechar, também podemos olhar para a liquidez corrente, aqui lembrando, é a capacidade de pagamento de curto prazo, quanto maior, melhor, e a maioria delas são bem seguras, né? A mesma Energias do Brasil, que está com um indicador um pouquinho mais baixo, ela tem praticamente toda a dívida de curto prazo coberta aí só com os seus ativos de curto prazo também, né? Então, são números bem tranquilizantes. E aí a gente pode fazer aquele nosso comparativo, né? Então, em relação a indicadores de valuation, de preço, vocês viram que a Alupar e a Engie se destacam negativamente, enquanto que a Taesa chamou bastante atenção. Em relação aos dividendos, como eu falei, 3 deles foram bem ruins, mas a gente também não pode tomar uma decisão muito precipitada, aí tem a questão das margens também, como se destacaram. Um ponto importante dessa tabela aqui é que não necessariamente o que está vermelho, ele é ruim, né? Eu coloquei como vermelho porque ele está pior do que a média dessa análise que a gente fez, né? Ou seja, olhando aí para o preço versus lucro, a Alupar e a Engie tiveram esse indicador bem acima das concorrentes, né? Então ficou como vermelho. Mas pode ser que para uma média do mercado, ainda assim, esse PL delas seja bom, enfim. É mais porque a gente precisa tirar comparativo, né? Se a gente está comparando esses indicadores, a gente precisa pôr quem venceu, quem não venceu, quem ficou para trás, enfim. E vocês vão perceber
que a Taesa se destacou em todos os indicadores, né? Então, entre essas empresas, talvez fosse uma boa oportunidade aí de investimento, né? Para a gente ficar de olho para fazer um aporte nesse segmento e tudo mais, né? E aí, antes de fazer qualquer investimento, sempre tem que fazer aquela análise qualitativa, né? Então, qual que é a empresa, quem está gerindo, quais são as vantagens competitivas que essa empresa oferece, né? Qual que é o poder de marca, né? Então, se muda alguma coisa, o que pode ser feito? Nesse caso específico aí, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tem uma crise hídrica rolando, então a Taesa, que é uma transmissora, ela sente muito pouco o impacto, que ela tem receita contratada, mas as empresas geradoras são mais afetadas, então isso também tem um impacto, né? Enfim, como que ela pode crescer, tudo isso tem que ser avaliado, né? Porque os múltiplos são apenas múltiplos, eles não dizem muito sobre a prática mesmo. Beleza? Então, considerando tudo isso, vamos supor que você gostou da Taesa, né? Eu trouxe aqui só para título de curiosidade, né? Esse quadradinho vermelho foi mais ou menos o período de março, que foi quando eu gravei esses prints, peguei essas imagens, e vocês podem ver que a Taesa realmente foi um investimento interessante, né? Em curto intervalo de tempo, coisa de 3, 4 meses, ela valorizou bastante daquele período que eu analisei os múltiplos, né? Vocês viram que ela estava mesmo descontada, com ótimos resultados, ótimos indicadores de rentabilidade, bons dividendos, boa gestão, baixo endividamento, e estava com um preço bem abaixo dos seus concorrentes, né? Então fazia sentido a gente olhar para essa empresa de uma forma mais carinhosa, né? E ela valorizou muito forte nesse período. No ano ela já está com 15% de lucro, mas chegou a ter muito mais do que isso aí nessa primeira setinha que eu coloquei para cima. Aí veio a crise hídrica, que acabou afetando o setor como um todo. Ela não foi tão afetada, tão impactada como os outros concorrentes, mas vocês veem que no curtíssimo prazo já essa análise, quando bem feita e juntando aí a análise qualitativa com esses indicadores e múltiplos, a gente conseguiu encontrar uma boa empresa com ótima gestão e num preço bem abaixo do mercado, sem precisar fazer contas mirabolantes, né? Foi mais uma questão de estudar as empresas, estudar os seus indicadores e chegar numa conclusão de qual era o investimento mais atrativo. Beleza? Então, eu sei que essa aula ficou um pouco longa, espero que tenha ajudado vocês a entender como analisar esses múltiplos, e vocês podem usar isso em conjunto aí com outras ferramentas de análise, olhar para outros múltiplos, além desses que eu falei, lá no Status Invest, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tem vários desses para vocês utilizarem, tá? E por isso a gente fecha aqui essa nossa análise de renda variável, com essa parte de investimento em ações. Dúvidas, sugestões, críticas, enfim, sobre esse módulo, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês. E no próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns investimentos alternativos, né, que saem um pouco do tradicional, mas que podem ser usados numa formulação de carteira, que é o tema do nosso último módulo, né, como a gente vai juntar tudo isso e montar os nossos investimentos.